Olá, queridos amigos. Sejam bem-vindos ao canal Estudar Kardec para mais uma edição de Falando de Espiritismo. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, juntos mais uma vez para estudarmos Kardec. Como prometido aí há algum tempo, né? A gente já está prometendo e nunca saía nada sobre a Revista Espírita. Hoje vai aí o nosso primeiro trabalho da nossa querida Revista Espírita. Deixando aqui registrado também que esse trabalho que nós vamos apresentar hoje para vocês é um trabalho que foi indicado por uma amiga que vê o nosso trabalho, coisa e tal, e deu essa sugestão. E nós acatamos essa sugestão dela e estamos aí hoje começando o nosso primeiro trabalho sobre a Revista Espírita. Nós vamos falar da Revista Espírita, novembro de 1859, cujo trabalho tem o título Deve-se publicar tudo quanto dizem os espíritos? Muito bom, né? É uma boa pergunta, dá para a gente fazer um bom trabalho em cima, né? Fazer ter alguns questionamentos a respeito desse trabalho, falar um pouco da nossa experiência do dia a dia que a gente verifica sempre por aí a respeito desse assunto, né? E esse trabalho vamos fazer em duas etapas. E essas duas etapas serão sequenciais. Vamos publicar o primeiro vídeo e no dia seguinte a gente publica o segundo, para não perder o pique, porque é um trabalho um pouco extenso, ele vai ser maior do que o normal que temos feito aí, que gera mais ou menos em torno de 18 minutos, por aí no máximo, né? E vamos tentar fazer o menor possível, para não ficar também um vídeo muito grande, porque é muito chato você ficar muito tempo ali ouvindo o vídeo, né? Vamos então dar início ao nosso trabalho de hoje. E repito, deve-se publicar tudo quanto dizem os espíritos? Kardec nos responde. Esta pergunta nos foi dirigida por um de nossos correspondentes e respondemos com a seguinte pergunta: seria bom publicar tudo quanto pensam os homens? Quem possui uma noção por pouco profunda que seja do espiritismo sabe que o mundo invisível é composto de todos aqueles que deixaram a Terra no seu envoltório visível, mas, em se despojando dele, o homem carnal, nem todos por isso revestiram a túnica dos anjos. Sabemos, porém, que isso aí é o que acontece, né? Porque morreu, virou bonzinho. Tem pessoas que ainda ficam assim, fulano, ele não era legal, mas sabe que Deus o tem, aí ele vai te encontrar um lugar legal lá para ele agora. Não é nada mais ou menos assim, não. A banda toca um pouco diferente. Você continua sendo a mesma coisa do lado de lá. Por isso que temos que montar aqui uma boa bagagem, para poder, quando chegar do lado de lá, a mala não estar muito pesada, para não termos que continuar respondendo por atos, às vezes impensados, que cometemos desse lado de cá. Mas vamos em frente. Portanto, os há de todos os graus, de saber e de ignorância, de moralidade e de imoralidade. Eis o que não é necessário
perder de vista. Não esqueçamos que entre os espíritos, como na Terra, há seres levianos, estouvados e zombeteiros pseudo-sábios, vãos e orgulhosos de saber incompleto, hipócritas, maus e os que pareceria inexplicável. Se não conhecêssemos de alguma sorte a fisiologia deste mundo, é que há sensuais, vis, crápulas que se arrastam na lama. E de fato é a mesma coisa, né? Nós já ouvimos por várias vezes comentários de pessoas que é isso, aquilo, são ruins, pessoas perversas. No mundo de hoje, então, atual, que estamos vivendo, a gente está vendo tanta crueldade acontecendo aí, né? E essas pessoas não chegam boazinhas do lado de lá, elas chegam do mesmo jeito. A não ser que elas consigam depurar aqui mesmo ainda o mal que elas causaram a outrem, né? Não é muito bem desse jeito. Segue ele. Ao lado disso, sempre como na Terra, tendes seres bons, humanos, benevolentes, esclarecidos, sublimes de virtudes. Mas, como no nosso mundo não está na primeira nem na última classe, embora estejamos mais vizinhos da última do que da primeira, disso resulta que o mundo dos espíritos encerra seres mais avançados intelectual e moralmente do que os nossos homens mais esclarecidos, e outros que estão ainda abaixo dos homens mais inferiores também. Desde que esses seres têm um meio patente de se comunicarem com o homem, de exprimirem seus pensamentos por sinais inteligíveis, suas comunicações devem ser o reflexo de seus sentimentos, de suas qualidades ou de seus vícios. Elas serão levianas, triviais, grosseiras, obscenas. Obscenas mesmo, frisa. Sábias, prudentes ou sublimes, segundo o caráter da sua elevação. E é fato, né? Vemos muito por aí comunicações, casas dos nossos irmãos aí que fazem trabalho mediúnico, transcrever mensagens que foram psicografadas, livros que estão sendo ditados e publicados aí a enxurradas, que não traz nada. Verificamos já por várias vezes, já falamos por diversas vezes, temos que ter cuidado com aquilo que vem de comunicação do outro lado para o lado de cá. Temos que passar um pente fino, como a gente costuma dizer na gíria. Vamos lá. Eles mesmos se revelam pela sua linguagem. Daí a necessidade de não, repito, de não aceitar cegamente tudo que vem do mundo oculto e submetê-lo a um controle severo. E eu vou repetir essa linha aqui de novo, que é muito importante. Eles mesmos se revelam pela sua linguagem, aquela linguagem esdrúxula, né? Daí a necessidade de não aceitar cegamente tudo que vem do mundo oculto, do mundo espiritual, e de submetê-lo a um controle severo e rígido. Como fez Allan Kardec, né, na codificação. Ele foi muito severo ao codificar as mensagens que vinham dos espíritos.
tem aqui 90 mensagens boas, então joga fora. Não serve. Ou é 100%, não é por aí que nós vamos trabalhar. E vamos pesquisar em cima disso. Vamos indagar, vamos questionar. Sim. Há pouco me falaram aí, numa conversa, numa casa, determinada casa, mas você questiona os espíritos? Claro que eu questiono, eu não sei quem está do lado de lá falando comigo. Eu vou querer saber. Ele pode dizer que é Napoleão Bonaparte, mas aquilo que ele diz, aquilo que ele transmite, você vê que não é do Napoleão Bonaparte. É completamente avesso ao que diria ele. E por aí vai outros nomes, né? Porque normalmente eles dão um nome bonito, já para te encantar, te engambelar. Aí muitos, não é poucos não, muitos, aceitam logo de cara e transcrevem ou transmitem, botam em livrinho ou publicam na internet, e como se aquilo fosse a verdade. Ficam cegos, porque acham que o espírito deu o nome lá de fulano de tal, e então é nada. Eu posso chegar e falar o nome que eu quiser, eu posso fazer publicações aí na internet e assinar como que eu quiser o nome, invento o nome, e todo mundo vai achar legal, e de repente é mó engodo. Não é bem por aí. Com as comunicações de certos espíritos, poderia-se, com os discursos de certos homens, fazer uma coletânea pouco edificante. E tem muita por aí. A gente lê, parece bonitinho, singelo, simples, às vezes até nos emociona, mas não tem nada de edificante. Temos sobre os olhos uma pequena... Kardec aqui agora, deixa eu voltar e explicar. Kardec aqui agora vai dar um exemplo do que aconteceu lá naquela época, naquele momento, tá? Só que ele não vai citar nome nem nada aqui, mas ele vai dar um exemplo. Temos sobre os nossos olhos uma pequena obra inglesa, publicada na América, que disso é a prova, da qual se pode dizer que a mãe não sabe como manter-se. Perdão, desculpa. Essa aqui, a mãe não sabe como manter-se. Desculpa, as folhas caíram aqui e eu não vou fazer o corte só por causa disso, não. Pode dizer que a mãe não recomendaria a leitura à sua filha, e por isso que não a recomendamos também aos nossos leitores. Ou seja, naquela época já havia publicações esdrúxulas, material sem nenhum nexo, sem nenhum conteúdo doutrinário. E ele esclarece bem, né? As pessoas que acham isso engraçado, divertido, que se decidem na intimidade com ela, seja mais que aguardem para si. O que concebemos ainda menos é vangloriar-se por obterem elas mesmas comunicações inconvenientes, e é sempre um indício de simpatia do qual não há que se envaidecer. Sobretudo, quando estas comunicações são espontâneas e persistentes, como ocorre com certas pessoas. Tem espíritos que ficam ali, né, maçando, querendo falar, não sei o que, persistem, vai embora, e depois leva, depois transmite uma série de abobrinhas, né? Sem dúvida, isso nada prejulga quanto à moralidade atual. Porque conhecemos que se aflige
com esse gênero de obsessão, a qual o seu caráter de nenhum modo pode se prestar. Entretanto, esse efeito deve ter uma causa, como todos os efeitos. Não sendo encontrado na existência presente, é necessário procurá-la num estado anterior. Se ela não está entre nós, está fora de nós. Mas nela somos sempre alguma coisa. Não seria senão por fraqueza de caráter. Sendo a causa desconhecida, depende de nós fazermos cessá-la. Se você é o controlador de trabalho mediúnico, de trabalho em psicografia, ou se você é até um editor, né, que entende, não é simplesmente o publicador, o editor que lê tudo aquilo que ele vai mandar editar, vai mandar publicar, mas que tem conhecimento. E somos nós, trabalhadores da Casa Espírita, que conhecem as obras de Allan Kardec. Somos nós, dirigentes, coordenadores, presidentes, diretores, que tem esses títulos todos aí, que a gente sabe que tem nas casas espíritas, que tem a obrigação de averiguar essas comunicações e fazê-las cessar, quando assim for necessário. Não basta apenas sentar, fazer pose lá na sua mesinha, na sua sala de diretor, na sua sala de coisa, aparecer no centro de vez em quando e deixar a coisa aí correndo solta. Ao lado dessas comunicações francamente más e que chocam todo o ouvido um pouco delicado, outras há que são simplesmente triviais e ridículas. Há inconveniente em publicá-las? Pergunta. Se são dadas pelo que valem, não há senão um meio mau. E se são dadas como estudo do gênero, com as preocupações oratórias, os comentários e os corretivos necessários, podem mesmo ser instrutivas, por fazerem conhecer o mundo espírita, sob todas as suas faces, com a prudência e com a circunspecção. Pode-se dizer tudo, mas o mal é dar como sérias coisas que chocam o bom senso, coisas que chocam o bom senso, a razão é as conveniências. Eu acho que para mim isso é legal, mas é só para você que é legal. Condiz com a literatura espírita das obras fundamentais de Allan Kardec? Não. Então, deixa para lá. Mas tem muitos que, por conveniência, querem aparecer ou querem se destacar de alguma forma, deixa a coisa fluir e ir embora. Continua ele. O perigo, neste caso, é maior do que se pensa. O perigo, neste caso, é maior do que se pensa. A gente pode abrir um leque aqui, né? Só para esse pequeno pedacinho. Por que que o perigo, nesse caso, é maior? Pensaram? Chegaram a uma conclusão?
Tomara que seja igual a que eu vou falar para vocês agora. Por quê? Na casa espírita tem médiuns novos, tem pessoas que estão indo pela primeira vez, tem pessoas que estão indo há várias vezes, mas não fazem parte do estudo, não estudam o espiritismo, estão indo lá por ir, simplesmente ou como papa passe ou como tomador de água fluidificada. E só vai lá para isso. E tem um monte assim. Todos vocês sabem disso, né? Eu não estou aqui falando nada que não seja real. Acontece e muito. Então, para essas pessoas ouvirem besteróis ou coisas que não tem nada a ver com o espiritismo, vai fazer mal para elas, porque elas vão acreditar. Existe um número tão grande de pessoas hoje que, sem ter noção do que é o espiritismo e de como é que funciona o lado de cá e o lado de lá, relatado pelos espíritos superiores através de Allan Kardec, que, após terem visto um determinado filme aí, acha e tem certeza que quando eles desencarnarem, eles vão para lá. Mas só que não vão. Não é bem assim que a banda toca. Porque quem escreveu teve uma visão lá do cara, diretor de filme, e fez aquela coisa toda bonita. Aí botou o filme lá, todo mundo achou legal, todo mundo foi ver, achou maravilhoso. E do lado de lá é muito bom. Tem tudo. Nossa Senhora. Tem até uma pracinha que toca música lá pra gente relaxar. Mas você não vai fazer parte dessa pracinha, não. Aí chega do lado lá, tem aquela decepção. Mas me falaram que era, mas não é. É. Aqui você é julgado, meu querido, pela sua conduta moral. E não pelos filmes ou pelas leituras que tu fez lá embaixo. Foi pela mudança que você fez em você mesmo. Mas isso quase ninguém fala. Primeiro, estas publicações têm por inconveniente induzirem ao erro as pessoas que não estão aptas para aprofundarem e disseminarem o verdadeiro do falso. Também eu vou dar outra parada. Por quê? Porque se ela não aprendeu, se ela não estudou as obras fundamentais de Allan Kardec, ela não vai saber distinguir o certo do errado. Ela não vai saber o que é exagero, o que é fantasia da cabeça de muitos com o que é real, que acontece do outro lado. Isso é maldade. Não esclarecer a essas pessoas isso é maldade. E eu me lembro muito bem, um dia que eu fui esclarecer, que não era o passe e que não era a aguinha fluidificada que ia fazer as pessoas serem melhores, eu praticamente quase fui convidado a me retirar daquele local. Mas vou fazer o quê, né? Continua. Sobretudo, numa questão tão nova quanto o espiritismo, em que, segundo lugar, são armas fornecidas aos adversários que não deixam de tirar delas argumentos contra a alta moralidade do ensinamento espírita. Porque, ainda uma vez, o mal está em apresentar seriamente coisas notoriamente absurdas. É que quando a gente começa a falar um montão dessas bobajadas, os outros que adoram criticar o nosso trabalho, o nosso estudo, a nossa doutrina, é um prato cheio para eles. Aí eles caem
matando. É só voadora. E mais nada. Enquanto não entra alguém no meio para apaziguar, falar, peraí, você entendeu errado, não é assim, é assado. Alguns podem mesmo ver uma profanação no papel ridículo que se empresta a certos personagens justamente venerados e aos quais se leva uma linguagem digna deles. Olha, isso também tem demais. Eu já falei, né? Agora, há poucos minutos atrás, eu estava falando isso. Quem que falou, fez esse discurso? Ah, foi fulano de tal. Ih, rapaz, que legal. Usa o nome desses espíritos maus, brincalhões, perversos, sem escrúpulos. Usam o nome de outros espíritos para trazer mensagens e te enganar. Por que te enganar? Porque você não leu, às vezes, nas entrelinhas e fala assim, peraí, fulano não seria capaz de dizer isso. Isso não é o tom que ele falava quando ele estava encarnado. Porque simplesmente achou bonito e jogou. Aqueles que estudam a fundo a ciência espírita sabem como manter-se a esse respeito. Sabem que os espíritos zombeteiros não deixam de ornar com nomes respeitáveis. Acabei de dizer, né? Usam o nome, né, de ícones verdadeiros do espiritismo para fazer a baguncinha deles. Mas sabem também que esses espíritos não enganam senão aqueles que querem deixar-se enganar e que não sabem ou não querem frustrar suas astúcias pelos meios de controle que nós conhecemos. E aqui eu encerro a parte de hoje repetindo isto aqui que eu acabei de ler. Ou não querem frustrar as suas astúcias pelos meios de controle que conhecemos. Quais são isso? São os meios normais, os estudos das obras fundamentais. E aqui eu não estou falando só das 5 primeiras obras, eu estou falando das outras também que estavam intercaladas, da Revista Espírita, que é uma obra grandiosa. E se deixam levar. Por falta de quê? Por falta de estudo, por falta de querer conhecer a doutrina espírita. Usar de meios mais fáceis. A obra fundamental de Allan Kardec, eu vou falar agora somente nos 5 principais livros de Allan Kardec, não tem o que se mexer, ela é eterna. Ela não é como determinadas Bíblias, né, que a gente tem aí variedades, não sei quantas, mas deve ter para mais de 1000, diferente uma da outra, diferente da original. Que fizeram mudanças de acordo com as suas conveniências. E estavam tentando fazer isso, estão tentando também ainda. Estavam não, perdão. Ainda tentam fazer isso aqui nas obras de Allan Kardec. Fazendo misturadas. Vamos fazer um compêndio aí e juntar tudo num livro só. Quando você estuda as obras na sua sequência de publicação, que eu quero dizer, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese.
Se a gente estuda nessa ordem, a gente tem uma compreensão muito importante. Agora, se eu começar a estudar o livro dos Espíritos e pular para Gênesis e voltar lá no livro dos Médiuns, de repente eu estou no céu e inferno, aí daqui a pouco eu estou... Você não vai entender nada. Por isso que eu não gosto desse livrão grossão que uma certa editora aí largou e está na mão de todo mundo, e eu vou falar sempre isso, e não tenho medo de falar. Para mim é uma porcaria. Ele poderia até servir, para não dizer que ele é tão ruim assim, ele poderia até servir como um livro de reciclagem. Vamos chamar aí o pessoal antigo do centro aí, coisa e tal, que já estudaram, os que já estudaram, os chamados médios antigos do centro, né? Aquele pessoal que tem uma bolinha uma medalha de ouro, porque tem 30, 40 anos de casa, não sei o quê. Vamos chamar esse pessoal de novo e vamos fazer uma reciclagem. Talvez esse livro até sirva para isso, porque é uma coisa que você vai pegar tópicos daqui e dali, certo. Agora, para quem está começando, para o médium que está começando, para o iniciante espírita, não dá, não tem como. Eu não aceito de maneira alguma. E até hoje eu já deixei em aberto. Se alguém me provar que isso é válido, eu paro de falar isso. Mas tem que me provar. Porque eu não vejo lógica nenhuma em estudar as obras misturadas. A cada dia que você chega lá, você lê um trecho de uma. Aí quando você volta na outra semana, que normalmente é uma vez por semana, né? Aí você já não está na continuação daquilo. Você já está entrando em outra questão. Fora que existem assuntos dentro desse livro que não tem nada a ver com o Espiritismo. Eu vou citar um exemplo para a gente encerrar aqui hoje e eu dar um tchau para vocês. Nesse livro fala-se sobre transcomunicação instrumental. Respondam para mim, façam uma reflexão. O que isto tem a ver com o Espiritismo de Allan Kardec? Não que não seja um trabalho muito bom, é um trabalho científico de muita importância. Eu li, eu pesquisei, eu vi, eu cheguei aí ver o maquinário, como é que é feito. Tive no lançamento do primeiro livro que falou a respeito desse tema. Tenho a filmagem para quem quiser ver, um dia eu publico a filmagem. Mas isso não tem nada a ver com o Espiritismo, mas está lá. E outros assuntos que está lá que não tem nada a ver com o Espiritismo, ok? Mas vamos nos ater somente aqui ao nosso trabalho, ok? Encerramos hoje aqui a primeira parte do nosso trabalho da Revista Espírita com o título Deve-se publicar tudo quanto dizem os Espíritos. Está aí a nossa primeira parte. Amanhã já estaremos colocando no ar também a segunda parte, vai ser na sequência mesmo, para vocês poderem ter um bom entendimento. E volto a repetir, como eu falo sempre, querem se comunicar com o nosso canal, querem fazer suas sugestões, suas críticas, querem descer a lenha em mim, pode fazer o que quiser, é pelo e-mail. Não estaremos respondendo nada aqui no ar. As respostas são dadas lá, pelo e-mail. Por quê? Para aqueles que são novos, que não sabem, porque às vezes a pessoa quer fazer uma pergunta pessoal e não quer que eu responda aqui, então por lá eu respondo ela e tudo bem. Ela quer fazer lá uma crítica que tem todo o direito de fazer sobre algo que ela viu lá na casa onde ela frequenta, que ela não achou muito legal, vai lá, eu respondo por lá, vai ficar entre eu e ela, eu não tenho que falar nada aqui. Como não falamos, essa é a regra número 1 do canal Estudar Kardec. Não citar nomes, a não ser que seja
a necessidade de falar. Eu quero falar sobre Herculano Pires, eu vou citar o nome de Herculano Pires. Eu quero falar sobre uma obra do Chico, eu vou falar sobre uma obra do Chico. Mas não vou aqui fazer críticas e citar nomes de ninguém ou de tampouco de alguma instituição. Isso por respeito. Eu jogo aí. Quem quiser procura, faz. Nós fazemos, né? A gente vai nas casas, visita. Estamos sempre procurando ver o que está acontecendo no MEB, né? Para ver se continua ainda essa mesma bagunçada, ou se melhorou. Quando melhora, a gente vem aqui e fala, ó, melhorou, já estão se fazendo isso e aquilo, não sei o que lá, né? Mas é isso aí. Meus queridos irmãos, queridos amigos, muito obrigado pela atenção de vocês. Amanhã já estamos colocando aí no ar novamente a segunda e última parte desse nosso trabalho. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Não se esqueçam, espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, juntos, mais uma vez, para estudarmos Kardec. Como prometido aí há algum tempo, né? A gente já está prometendo, e nunca saía nada sobre a Revista Espírita. Hoje vai aí o nosso primeiro trabalho da nossa querida Revista Espírita. Deixando aqui registrado também que esse trabalho que nós vamos apresentar hoje para vocês é um trabalho que foi indicado por uma amiga que vê o nosso trabalho, coisa e tal, e deu essa sugestão. E nós acatamos essa sugestão dela e estamos aí hoje começando o nosso primeiro trabalho sobre a Revista Espírita. Nós vamos falar da Revista Espírita, novembro de 1859, cujo trabalho tem o título Deve-se publicar tudo quanto dizem os espíritos. Muito bom, né? É uma boa pergunta, dá para a gente fazer um bom trabalho em cima, né? Ter alguns questionamentos a respeito desse trabalho, falar um pouco da nossa experiência do dia a dia que a gente verifica sempre por aí a respeito desse assunto, né? E esse trabalho vamos fazer em duas etapas, e essas duas etapas serão sequenciais. Vamos publicar o primeiro vídeo e no dia seguinte a gente publica o segundo, para não perder o pique, porque é um trabalho um pouco extenso, ele vai ser maior do que o normal que temos feito aí, que gera mais ou menos em torno de 18 minutos, por aí no máximo, né? E vamos tentar fazer o menor possível, para não ficar também um vídeo muito grande, porque é muito chato você ficar muito tempo ali ouvindo o vídeo, né? Vamos então dar início ao nosso trabalho de hoje. E repito, deve-se publicar tudo quanto dizem os espíritos? Kardec nos responde. Esta pergunta nos foi dirigida por um de nossos correspondentes e respondemos com a seguinte pergunta: seria bom publicar tudo quanto pensam os homens? Quem possui uma noção, por pouco profunda que seja, do espiritismo, sabe que o mundo invisível é composto de todos aqueles que deixaram a Terra no seu envoltório visível, mas, em se despojando dele, o homem carnal, nem todos por isso revestiram a túnica dos anjos. Sabemos, porém, que isso aí é o que acontece, né?
né? Porque morreu, virou bonzinho. Tem pessoas que ainda ficam assim, fulano, ele não era legal, mas sabe que Deus o tem, aí ele vai te encontrar um lugar legal lá para ele agora. Não é nada mais ou menos assim, não. A banda toca um pouco diferente. Você continua sendo a mesma coisa do lado de lá. Por isso que temos que montar aqui uma boa bagagem para poder, quando chegar do lado de lá, a mala não estar muito pesada, para não termos que continuar respondendo por atos, às vezes impensados, que cometemos desse lado de cá. Mas vamos em frente. Portanto, os há de todos os graus, de saber e de ignorância, de moralidade e de imoralidade. Eis o que não é necessário perder de vista. Não esqueçamos que entre os espíritos, como na terra, há seres levianos, estouvados e zombeteiros pseudos sábios, vãos e orgulhosos, de saber incompleto, hipócritas, maus e os que pareceria inexplicável. Se não conhecêssemos de alguma sorte a fisiologia deste mundo, é que há sensuais, vis, crápulas que se arrastam na lama. E de fato é a mesma coisa, né? Nós já ouvimos por várias vezes comentários de pessoas que é isso, aquilo, são ruins, pessoas perversas. No mundo de hoje, então, atual, que estamos vivendo, a gente está vendo tanta crueldade acontecendo aí, né? E essas pessoas não chegam boazinhas do lado de lá, elas chegam do mesmo jeito, a não ser que elas consigam depurar aqui mesmo ainda o mal que elas causaram a outrem, né? Não é muito bem desse jeito. Segue ele. Ao lado disso, sempre como na terra, tendes seres bons, humanos, benevolentes, esclarecidos, sublimes de virtudes. Mas, como no nosso mundo não está na primeira nem na última classe, embora estejamos mais vizinhos da última do que da primeira, disso resulta que o mundo dos espíritos encerra seres mais avançados intelectual e moralmente do que os nossos homens mais esclarecidos, e outros que estão ainda abaixo dos homens mais inferiores também. Desde que esses seres têm um meio patente de se comunicarem com o homem, de exprimirem seus pensamentos por sinais inteligíveis, suas comunicações devem ser o reflexo de seus sentimentos, de suas qualidades ou de seus vícios. Elas serão levianas, triviais, grosseiras, obscenas. Obscenas mesmo, frisa. Sábias, prudentes ou sublimes, segundo o caráter da sua elevação. E é fato, né? Vemos muito por aí comunicações, casas dos nossos irmãos aí que fazem trabalho mediúnico, transcrever mensagens que foram psicografadas, livros que estão sendo ditados e publicados aí a enxurradas, que não traz nada. Verificamos já por várias vezes, já falamos por diversas vezes, temos que ter cuidado com aquilo que vem de comunicação do outro lado para o lado de cá. Temos que passar um pente fino, como a gente costuma dizer na gíria. Vamos lá. Eles mesmos se revelam pela sua linguagem,
Daí a necessidade de não, repito, de não aceitar cegamente tudo que vem do mundo oculto e submetê-lo a um controle severo. E eu vou repetir essa linha aqui de novo, que é muito importante. Eles mesmos se revelam pela sua linguagem, aquela linguagem esdrúxula, né? Daí a necessidade de não aceitar cegamente tudo que vem do mundo oculto, do mundo espiritual, e de submetê-lo a um controle severo e rígido. Como fez Allan Kardec, né, na codificação. Ele foi muito severo ao codificar as mensagens que vinham dos espíritos. Tem aqui 90 mensagens boas, então joga fora. Não serve. Ou é 100%, não é. Não é por aí que nós vamos trabalhar. E vamos pesquisar em cima disso. Vamos indagar, vamos questionar, sim. Há pouco me falaram aí, numa conversa, numa casa, determinada casa, mas você questiona os espíritos? Claro que eu questiono, eu não sei quem está do lado de lá falando comigo. Eu vou querer saber. Ele pode dizer que é Napoleão Bonaparte, mas aquilo que ele diz, aquilo que ele transmite, você vê que não é do Napoleão Bonaparte. É completamente avesso ao que diria ele. E por aí vai outros nomes, né? Porque normalmente eles dão um nome bonito, já para te encantar, te engambelar. Aí muitos, não é poucos não, muitos, aceitam logo de cara e transcrevem ou transmitem, botam em livrinho ou publicam na internet, e como se aquilo fosse a verdade. Ficam cegos, porque acham que o espírito deu o nome lá de fulano de tal. E então é nada. Eu posso chegar e falar o nome que eu quiser. Eu posso fazer publicações aí na internet e assinar como que eu quiser o nome, invento o nome. E todo mundo vai achar legal. E de repente morre engodo. Não é bem por aí. Com as comunicações de certos espíritos, poderia-se, com os discursos de certos homens, fazer uma coletânea pouco edificante. E tem muita por aí. A gente lê, parece bonitinho, singelo, simples, às vezes até nos emociona, mas não tem nada de edificante. Temos sobre os olhos uma pequena... Kardec aqui agora, deixa eu voltar e explicar. Kardec aqui agora vai dar um exemplo do que aconteceu lá naquela época, naquele momento, tá? Só que ele não vai citar nome nem nada aqui, mas ele vai dar um exemplo. Temos sobre os nossos olhos uma pequena obra inglesa, publicada na América, que disso é a prova, da qual se pode dizer que a mãe não sabe como manter-se. Essa aqui, a mãe não sabe como manter-se. Desculpa, as folhas caíram aqui e eu não vou fazer o corte só por causa disso, não. Pode dizer que a mãe não recomendaria a leitura à sua filha, e por isso que não a recomendamos também aos nossos leitores. Ou seja, naquela época já havia publicações esdrúxulas, material sem nenhum nexo, sem nenhum conteúdo doutrinário. E ele esclarece bem, né? As pessoas que acham isso engraçado, divertido, que se decidem na intimidade com ela, seja mais que aguardem
para si. O que concebemos ainda menos é vangloriar-se por obterem elas mesmas comunicações inconvenientes, e é sempre um indício de simpatia do qual não há que se envaidecer. Sobretudo, quando estas comunicações são espontâneas e persistentes, como ocorre com certas pessoas. Tem espíritos que ficam ali, maçando, querendo falar, não sei o que, persistem, vai embora, e depois leva, depois transmite uma série de abobrinhas, Sem dúvida, isso nada prejulga quanto à moralidade atual. Porque conhecemos que se aflige com esse gênero de obsessão, a qual o seu caráter de nenhum modo pode se prestar. Entretanto, esse efeito deve ter uma causa, como todos os efeitos. Não sendo encontrado na existência presente, é necessário procurá-la num estado anterior. Se ela não está entre nós, está fora de nós. Mas nela somos sempre alguma coisa. Não seria senão por fraqueza de caráter. Sendo a causa desconhecida, depende de nós fazermos cessá-la. Se você é o controlador de trabalho mediúnico, de trabalho em psicografia, ou se você é até um editor, que entende, não é simplesmente o publicador, o editor que lê tudo aquilo que ele vai mandar editar, vai mandar publicar, mas que tem conhecimento. E somos nós, trabalhadores da Casa Espírita, que conhecem as obras de Allan Kardec. Somos nós, dirigentes, coordenadores, presidentes, diretores, que tem esses títulos todos aí, que a gente sabe que tem nas casas espíritas, que tem a obrigação de averiguar essas comunicações e fazê-las cessar, quando assim for necessário. Não basta apenas sentar, fazer pose lá na sua mesinha, na sua sala de diretor, na sua sala de coisa, aparecer no centro de vez em quando e deixar a coisa aí correndo solta. Ao lado dessas comunicações francamente más e que chocam todo o ouvido um pouco delicado, outras há que são simplesmente triviais e ridículas. Há inconveniente em publicá-las? Pergunta. Se são dadas pelo que valem, não há senão um meio mau. E se são dadas como estudo do gênero, com as preocupações oratórias, os comentários e os corretivos necessários, podem mesmo ser instrutivas, por fazerem conhecer o mundo espírita, sob todas as suas faces, com a prudência e com a circunspecção. Pode-se dizer tudo, mas o mal é dar como sérias coisas que chocam o bom senso, coisas que chocam o bom senso, a razão é as conveniências. Eu acho que para mim isso é legal.
Mas é só para você que é legal. Condiz com a literatura espírita das obras fundamentais de Allan Kardec? Não. Então, deixa para lá. Mas tem muitos que, por conveniência, querem aparecer ou querem se destacar de alguma forma, deixa a coisa fluir e ir embora. Continua ele. O perigo, neste caso, é maior do que se pensa. O perigo, neste caso, é maior do que se pensa. A gente pode abrir um leque aqui, né? Só para esse pequeno pedacinho. Por que que o perigo, nesse caso, é maior? Pensaram? Chegaram a uma conclusão? Tomara que seja igual a que eu vou falar para vocês agora. Por quê? Na casa espírita tem médiuns novos, tem pessoas que estão indo pela primeira vez, tem pessoas que estão indo há várias vezes, mas não fazem parte do estudo, não estudam o espiritismo, estão indo lá por ir, simplesmente ou como papa passe ou como tomador de água fluidificada. E só vai lá para isso. E tem um monte assim. Todos vocês sabem disso, né? Eu não estou aqui falando nada que não seja real. Acontece e muito. Então, para essas pessoas ouvirem besteróis ou coisas que não tem nada a ver com o espiritismo, vai fazer mal para elas, porque elas vão acreditar. Existe um número tão grande de pessoas hoje que, sem ter noção do que é o espiritismo e de como é que funciona o lado de cá e o lado de lá, relatado pelos espíritos superiores através de Allan Kardec, que, após terem visto um determinado filme aí, acha e tem certeza que quando eles desencarnarem, eles vão para lá. Mas só que não vão. Não é bem assim que a banda toca. Porque quem escreveu teve uma visão lá do cara, diretor de filme, e fez aquela coisa toda bonita. Aí botou o filme lá, todo mundo achou legal, todo mundo foi ver, achou maravilhoso. E do lado de lá é muito bom. Tem tudo. Nossa Senhora. Tem até uma pracinha que toca a música lá pra gente relaxar. Mas você não vai fazer parte dessa pracinha, não. Aí chega do lado lá, tem aquela decepção. Mas me falaram que era, mas não é. É. Aqui você é julgado, meu querido, pela sua conduta moral. E não pelos filmes ou pelas leituras que tu fez lá embaixo. Foi pela mudança que você fez em você mesmo. Mas isso quase ninguém fala. Primeiro, estas publicações têm por inconveniente induzirem ao erro as pessoas que não estão aptas para aprofundarem e disseminarem o verdadeiro do falso. Também eu vou dar outra parada. Por quê? Porque se ela não aprendeu, se ela não estudou as obras fundamentais de Allan Kardec, ela não vai saber distinguir o certo do errado. Ela não vai saber o que é exagero, o que é fantasia da cabeça de muitos com o que é real, que acontece do outro lado. Isso é maldade. Não esclarecer a essas pessoas isso é maldade. E eu me lembro muito bem, um dia que eu fui esclarecer, que não era o passe,
e que não era a aguinha fluidificada que ia fazer as pessoas serem melhores, eu praticamente quase fui convidado a me retirar daquele local. Mas vou fazer o quê, né? Continua. Sobretudo, numa questão tão nova quanto o Espiritismo, em que, segundo lugar, são armas fornecidas aos adversários que não deixam de tirar delas argumentos contra a alta moralidade do ensinamento espírita. Porque, ainda uma vez, o mal está em apresentar seriamente coisas notoriamente absurdas. É que quando a gente começa a falar um montão dessas bobajadas, os outros que adoram criticar o nosso trabalho, o nosso estudo, a nossa doutrina, é um prato cheio para eles. Aí eles caem matando. É só voadora e mais nada. Enquanto não entra alguém no meio para apaziguar, falar, peraí, você entendeu errado, não é assim, é assado. Alguns podem mesmo ver uma profanação no papel ridículo que se empresta a certos personagens justamente venerados e aos quais se leva uma linguagem digna deles. Olha, isso também tem demais. Eu já falei, né? Agora, há poucos minutos atrás, eu estava falando isso. Quem que falou, fez esse discurso? Ah, foi fulano de tal. Ih, rapaz, que legal. Usa o nome desses espíritos maus, brincalhões, perversos, sem escrúpulos. Usam o nome de outros espíritos para trazer mensagens e te enganar. Por que te enganar? Porque você não leu, às vezes, nas entrelinhas e fala assim, peraí, fulano não seria capaz de dizer isso. Isso não é o tom que ele falava quando ele estava encarnado. Porque simplesmente achou bonito e jogou. Aqueles que estudam a fundo a ciência espírita sabem como manter-se a esse respeito. Sabem que os espíritos zombeteiros não deixam de ornar com nomes respeitáveis. Acabei de dizer, né? Usam o nome, né, de ícones verdadeiros do espiritismo para fazer a baguncinha deles. Mas sabem também que esses espíritos não enganam senão aqueles que querem deixar-se enganar e que não sabem ou não querem frustrar suas astúcias pelos meios de controle que nós conhecemos. E aqui eu encerro a parte de hoje repetindo isto aqui que eu acabei de ler. Ou não querem frustrar as suas astúcias pelos meios de controle que conhecemos. Quais são isso? São os meios normais, os estudos das obras fundamentais. E aqui eu não estou falando só das 5 primeiras obras, eu estou falando das outras também que estavam intercaladas, da Revista Espírita, que é uma obra grandiosa. E se deixam levar por falta de quê? Por falta de estudo, por falta de querer conhecer a doutrina espírita. Usar de meios mais fáceis. A obra fundamental de Allan Kardec, eu vou falar agora somente nos 5 principais livros de Allan Kardec, não tem o que se mexer, ela é eterna.
ela não é como determinadas Bíblias, né, que a gente tem aí variedades, não sei quantas, mas deve ter para mais de 1000, diferente uma da outra, diferente da original, que fizeram mudanças de acordo com as suas conveniências. E estavam tentando fazer isso, estão tentando também ainda, ainda tentam fazer isso aqui nas obras de Allan Kardec, fazendo misturadas. Vamos fazer um compêndio aí e juntar tudo num livro só. Quando você estuda as obras na sua sequência de publicação, que eu quero dizer, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese. Se a gente estuda nessa ordem, a gente tem uma compreensão muito importante. Agora, se eu começar a estudar o Livro dos Espíritos e pular para a Gênese e voltar lá no Livro dos Médios, de repente eu estou no Céu e Inferno, aí daqui a pouco eu estou... Você não vai entender nada. Por isso que eu não gosto desse livrão grossão que uma certa editora aí largou e está na mão de todo mundo, e eu vou falar sempre isso, e não tenho medo de falar. Para mim é uma porcaria. Ele poderia até servir, para não dizer que ele é tão ruim assim, ele poderia até servir como um livro de reciclagem. Vamos chamar aí o pessoal antigo do centro aí, coisa e tal, que já estudaram, os chamados médios antigos do centro, né? Aquele pessoal que tem uma bolinha uma medalha de ouro, porque tem 30, 40 anos de casa, não sei o quê. Vamos chamar esse pessoal de novo e vamos fazer uma reciclagem. Talvez esse livro até sirva para isso, porque é uma coisa que você vai pegar tópicos daqui e dali, certo. Agora, para quem está começando, para o médio que está começando, para o iniciante espírita, não dá, não tem como. Eu não aceito de maneira alguma, e até hoje eu já deixei em aberto. Se alguém me provar que isso é válido, eu paro de falar isso, mas tem que me provar, porque eu não vejo lógica nenhuma em estudar as obras misturadas. A cada dia que você chega lá, você lê um trecho de uma. Aí quando você volta na outra semana, que normalmente é uma vez por semana, né? Aí você já não está na continuação daquilo. Você já está entrando em outra questão. Fora que existem assuntos dentro desse livro que não tem nada a ver com o Espiritismo. Eu vou citar um exemplo para a gente encerrar aqui hoje e eu dar um tchau para vocês. Nesse livro fala-se sobre transcomunicação instrumental. Respondam para mim, façam uma reflexão. O que isto tem a ver com o Espiritismo de Allan Kardec? Não que não seja um trabalho muito bom, é um trabalho científico de muita importância. Eu li, eu pesquisei, eu vi, eu cheguei a ir ver o maquinário, como é que é feito. Tive no lançamento do primeiro livro que falou a respeito desse tema. Tem uma filmagem aí para quem quiser ver, um dia eu publico a filmagem. Mas isso não tem nada a ver com o Espiritismo, mas está lá. E outros assuntos que está lá que não tem nada a ver com o Espiritismo, ok? Mas vamos nos ater somente aqui ao nosso trabalho, ok? Encerramos hoje aqui a primeira parte do nosso trabalho da Revista Espírita com o título Deve-se publicar tudo quanto dizem os Espíritos. Está aí a nossa primeira parte. Amanhã já estaremos colocando no ar também a segunda parte, vai ser na sequência mesmo, para vocês poderem ter um bom entendimento. E volto a repetir, como eu falo sempre,
querem se comunicar com o nosso canal, querem fazer suas sugestões, suas críticas, querem descer a lenha em mim, pode fazer o que quiser, é pelo e-mail. Não estaremos respondendo nada aqui no ar. As respostas são dadas lá, pelo e-mail. Por quê? Para aqueles que são novos, que não sabem, porque às vezes a pessoa quer fazer uma pergunta pessoal e não quer que eu responda aqui, então por lá eu respondo ela e tudo bem. Ela quer fazer lá uma crítica que tem todo o direito de fazer sobre algo que ela viu lá na casa onde ela frequenta, que ela não achou muito legal, vai lá, eu respondo por lá, vai ficar entre eu e ela, eu não tenho que falar nada aqui. Como não falamos, essa é a regra número 1 do canal Estudar Kardec. Não citar nomes, a não ser que seja a necessidade de falar. Eu quero falar sobre Herculano Pires, eu vou citar o nome de Herculano Pires. Eu quero falar sobre uma obra do Chico, eu vou falar sobre uma obra do Chico. Mas não vou aqui fazer críticas e citar nomes de ninguém ou de tampouco de alguma instituição. Isso por respeito. Eu jogo aí. Quem quiser procura, faz. Nós fazemos, né? A gente vai nas casas, visita. Estamos sempre procurando ver o que está acontecendo no MEB, né? Para ver se continua ainda essa mesma bagunçada, ou se melhorou. Quando melhora, a gente vem aqui e fala, ó, melhorou, já estão se fazendo isso e aquilo, não sei o que lá, né? Mas é isso aí, meus queridos irmãos, queridos amigos, muito obrigado pela atenção de vocês. Amanhã já estamos colocando aí no ar novamente a segunda e última parte desse nosso trabalho. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Ah, não se esqueçam, espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.